Você com certeza já deve ter ouvido alguém falar: "Ah, mas é só mais uma fase". Por essa palavra, a gente já entende que fase é uma etapa, é um período específico, temporário, algo passageiro. E é algo que não vai ficar o tempo todo ali. Tanto é que quando uma pessoa diz essa frase, ela está querendo dizer: olha, é verdade, isso aí é passageiro. Todos nós sabemos que isso é um momento que vai passar. Algo que está falando sobre mudanças de um estado para outro estado, de um momento para outro momento, de uma fase para outra fase. E é bom a gente pensar nos momentos da vida dividindo em fases, pensado como estágios. Gente, perdão aqui, tá tendo reforma aqui na minha casa, vocês vão ouvir alguns barulhinhos aí, tá? Como videogame, por exemplo. Para quem joga videogame sabe que existem vários níveis, existem vários estágios, existem vários momentos ali e cada estágio, cada nível, cada momentos ali daquele jogo, ele tem a sua dificuldade. Vai se aumentando o grau de dificuldade, pede-se mais estratégia, pede-se mais agilidade, pede-se mais com que você entenda qual é o jogo e que você use dos recursos que tem ali. A mesma coisa é a nossa vida. A nossa vida ela vai ter momentos, ela vai ter estágios, ela vai ter subestágios. É algo passageiro, mas é algo que está ali em desenvolvimento. Ações que você tem que fazer para que você continue se desenvolvendo durante aquela fase. Nenhum estágio, nenhuma fase, nenhum momento da nossa vida a gente tem que passar por ele parado, senão a gente fica preso. E a vida, ela é naturalmente dividida em fases. Mesmo que você não queira, mesmo que você queira que a sua vida fique paradinha, que você fique aí na sua zona de conforto, que você não queira buscar outras coisas, mas vai ter momentos na sua vida que naturalmente você vai ter que mudar. Como, por exemplo, as fases de desenvolvimento. Existem várias fases de desenvolvimento e uma delas, uma bem famosa, é a fase de desenvolvimento falada por Piaget. E Piaget, ele olhou para a criança e ele viu que tem as fases de desenvolvimento repartidas por idades. Por exemplo, de 0 a 2 anos é uma fase sensório-motor em que a criança está descobrindo o mundo ali. Tem a outra fase de 2 a 7 anos, tem a fase de 7 a 12 e tem a fase a partir de 12. Então, eu não posso usar, por exemplo, a mesma linguagem que eu uso para uma criança de 12 anos, querer que uma criança de 2 anos entenda. Não tem como. Porque uma criança de 2 anos não tem a mesma maturidade que uma criança de 12, ou até mesmo uma criança de 7 anos. E não somente na linguagem, mas o entendimento de formas, o entendimento de contrastes, o entendimento sobre quantidades e entre outras coisas. Naturalmente, a criança pode entender ou não. Eu não posso também comparar um adolescente com um adulto, com uma pessoa de 30 anos, por exemplo. Não posso querer que um adolescente de 13 anos, ele compreenda tudo sobre a vida que uma pessoa de 30 anos chegou a compreender. Não tem como. A conta não fecha. Então, essas fases do desenvolvimento de Piaget tem a ver com o indivíduo interagindo com o meio e construindo conhecimento. E à medida que a gente constrói conhecimento, a gente vai se desenvolvendo e a gente vai mudando de estágios. Existe
a infância, a adolescência, tem a juventude, a fase adulta, tem a meia-idade, né, que o pessoal fala, e também tem a fase da velhice. Repartimos a vida desse jeito. Então a gente não pode chegar na fase adulta vivendo como uma criança, querendo pensar como uma criança. Na Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala lá no Novo Testamento, eu vou colocar aqui, ele diz que se eu já sou adulto, eu não posso fazer coisa de menino, de quando eu era menino. Eu não posso, se eu já sou adulto, já posso comer comida sólida. Eu não posso estar tomando leite, se eu já sou um adulto. E a gente sabe que, por pesquisas, né, hoje em dia, não é nem tão saudável assim o ser humano estar bebendo leite. Foi destinado para uma determinada fase. Tanto é que uma mãe tem um período que ela deixa de amamentar a criança. Não é para sempre. Tem que se comer comida sólida. Tem que chegar numa fase de que você vai ter que lidar com coisas mais duras, com coisas mais difíceis. Vai ter que lidar com coisas mais complexas. Durante essas fases, durante esses estágios, nós temos os nossos direitos e deveres. Qual o direito da criança? Acredito que você sabe bem, isso é muito falado, né? De alguns anos para cá. Para quem não sabe, a criança, há um pouco mais de 100 anos atrás, ela era considerada um adulto pequeno. Isso, um adulto pequeno, uma criança com 6 anos. O destino dela já era trabalhar, ajudar a família, né? Isso na época que se tinha pouquíssimas escolas, não se tinha tanta coisa como tem no mundo moderno de hoje. E a criança, ela era considerada um pequeno adulto. Uma criança, ela tinha a obrigação de ter responsabilidades. E a gente sabe, se você for pesquisar, se você não sabe, que as crianças nessa época se machucavam naquele período, né, da Revolução Industrial. As crianças se machucavam com máquinas e tem crianças que morriam, não aguentavam essa jornada de trabalho que um adulto aguentaria, né, ou não. Hoje em dia é bem diferente. Hoje em dia nós conhecemos muito bem os direitos das crianças. Então as crianças, elas têm os seus direitos e deveres. Qual que é o direito de uma criança? É o direito de poder ir à escola, participar de brincadeiras, de estar livre de trabalhar e entre outras coisas. Assim como os adolescentes também têm os seus direitos de começar a trabalhar, de fazer um estágio, de fazer um menor aprendiz. Já quem é na infância não pode, não tem isso, né? Não tem um menor aprendiz na infância. Mas sim na fase da adolescência, chegando ali perto da juventude, já é possível fazer isso. E quando você chega mais ou menos ali os seus 16 ou para 18 anos, você já pode conseguir outras coisas, né? Os seus pais podem assinar, se você for menor de 18 anos, pode se dar uma documentação, você pode começar a dirigir. Ou se você já tem 18 anos, os seus pais já não respondem mais por você. Você vai ter que dar conta das suas ações. Você já pode ser preso, né? Quando a pessoa completa 18 anos, tem gente que já diz isso, né? Então, você tem que encarar essas responsabilidades. Você tem que encarar esses seus deveres. Na fase adulta também tem os seus direitos, os seus deveres, o direito de ir e vir. Uma criança, por exemplo, na sua infância, ela não tem esse direito de andar sozinha, de estar andando sozinha, viajando sozinha. Tem que ter alguém ali observando aquela criança, tem que ter alguém com aquela criança. Uma criança não pode ser abandonada, deixada sozinha em determinado lugar. Ela não tem maturidade para ter esse direito. Quando chegamos na velhice, nós também temos os nossos direitos e deveres, como, por exemplo, a aposentadoria. Você tem o direito de descansar. Quando uma pessoa já não está bem, já está ali com algumas questões neurológicas, essa pessoa acaba não mais respondendo por si. Os familiares têm que responder por essa pessoa. Cada fase tem o seu momento de
agir, de ter determinada ação. A gente não pode estar misturando, bagunçando as coisas, fazendo coisas de criança na fase adulta, querer fazer coisa de adulto na fase da infância ou na fase da adolescência. Quando a gente mistura essas coisas, a gente corre o risco de trazer problemas para a nossa vida, problemas sérios mesmo. Quando alguém não vive muito bem a infância, quando alguém não tem um lar acolhedor, quando alguém não tem uma infância de brincar, de experimentar o mundo, de explorar, isso tem a ver com a alimentação, isso tem a ver com o corpo, a percepção do corpo, conhecer, aprender a ler, conhecer sobre várias coisas, entender onde é que tem perigo, qual é o lugar que é seguro. Essa criança, se ela não aprende isso na infância, pode trazer graves problemas na fase da adolescência, na fase adulta, na velhice dessa criança. Mesma coisa na fase da adolescência, querer trazer coisas da vida adulta para a adolescência. A sua fase de desenvolvimento pode trazer até implicâncias que podem atingir a estrutura corporal da pessoa, né? O adolescente, ele está ali em desenvolvimento biológico. Quando a gente se torna um adulto, a gente precisa assumir responsabilidades como adulto. Não adianta a gente ficar se pendurando em alguém e não tomando responsabilidade pelas nossas atitudes. Querer viver uma vida ali parada, eternamente naquele estágio, eternamente naquela fase de jovem ou de adolescente e não querer amadurecer. Isso vai trazer problemas para esse adulto e para as pessoas que estão ao redor dele também, com quem trabalha com ele, com quem convive com ele, quem mora, os familiares. As pessoas que convivem com esse adulto vai sofrer, vai se chatear. Quando a gente observa a fase da velhice, por exemplo, se eu for trazer, querer ter, ou obrigar o meu, não necessariamente querer ter, mas eu obrigar o meu corpo a ter o mesmo vigor que eu tinha na juventude. Gente, quando a gente lê um pouco sobre gerontologia, que é o estudo do envelhecimento, quando o ser humano ele vai chegando na velhice, tudo fica mais lento. Isso é natural. Isso não tem necessariamente a ver com doenças. É uma fase em que a gente precisa desacelerar. A gente precisa também prestar mais atenção, ir mais vezes a consultas médicas, fazer mais exames, ter mais atenção ao corpo, obviamente fazer exercícios, né? Mas não pensando que ainda tem-se 20 anos. Cuide do seu corpo, cuide da sua mente. Esse é o primeiro vídeo da série falando sobre fases da vida e eu espero você no próximo vídeo.